Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, por podermos, Senhor, logo pela manhã, estar desfrutando da Tua palavra, invocando o Teu nome. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Senhor Jesus. Amém, amados. Hoje vamos desfrutar da terça-feira do alimento diário e o ler com oração diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. Ó Senhor Jesus, ir ao Senhor, ouvir a sua palavra e vivê-la. O Evangelho de Mateus revela como devemos receber a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó Senhor Jesus! Esse trecho nos mostra duas pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Qual a diferença entre elas? De acordo com esse trecho, aquele que pratica a palavra é alguém que edifica sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha demanda tempo. Aquele que ouve e não pratica também edifica, inclusive bem mais rápido. Quando olhamos para a construção do que edificou sobre a areia, vemos a aparência de uma casa que pode até ser bonita. Olhamos as duas e aparentemente não vemos diferença entre elas. No entanto, quando a chuva começa a cair, os rios começam a transbordar e os ventos começam a soprar contra a casa, vemos a diferença. Uma fica em pé e a outra desaba. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere a ouvir e guardar como conhecimento. Não, é ouvir para aplicar em nosso viver. Senhor Jesus! Essa prática de que Jesus fala não é algo externo, é uma prática de vida. As palavras ouvidas se tornam espírito e vida em nosso interior. Por isso começamos a praticá-las, a viver a palavra de Deus. Não devemos ver isso simplesmente como uma ação externa. No Evangelho de Lucas temos mais detalhes. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vejamos que no começo desse trecho o Senhor diz, todo aquele que vem a mim, referindo-se àquele que edifica sobre a rocha. No entanto, quando se refere àquele que edificou sobre a terra, não menciona a frase, todo aquele que vem a mim. Essa é a diferença, ir ao Senhor. O Senhor já havia dito aos fariseus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó Senhor Jesus! Quando vamos à palavra, nosso contato não deve ser com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança conhece é: vá ao Senhor, ouça e viva a palavra.
Esse princípio deve governar a nossa vida. Aleluia. Senhor Jesus, aleluia, amados. Hoje nós vamos ver sobre os dois fundamentos, amém? E lá em Mateus 7 mostra, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, tá? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, amados, e ela caiu. Ó Senhor Jesus. Aí nós vemos dois tipos de pessoas, né? Que ouviram a mesma palavra. A grande diferença, amados, é que uma praticou a palavra e a outra não a praticou. E o resultado foi que uma ficou de pé depois de todas aquelas coisas que a gente viu, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, e a outra não suportou, porque estava sendo edificada sobre a areia. Por isso, vamos praticar a palavra, amém? E a gente sabe, amados, que edificar é algo que emana tempo, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. E a gente sabe que aquele que não praticou a palavra, ele edificou a casa, não é mesmo? E até mais rápido do que aquele que estava edificando sobre a rocha. E quando se via a edificação sobre a areia, via que a casa ficava igualzinha, né? Oh, Senhor Jesus. Só que a grande diferença, amados, é que uma caiu, né? E a outra ficou. Oh, Senhor Jesus. Então, amados, vamos continuar praticando a palavra, amém? Dessa forma, o nosso viver vai ser um viver sólido. Um viver onde as situações de adversidade, como a chuva, os rios transbordando, os ventos, não vão conseguir nos derrubar, amém? Louvado seja o Senhor. E a gente sabe que nós precisamos ir à palavra, não como conhecimento, não é mesmo? Mas como vida, né? Desfrutando dela, extraindo toda a vida que há na palavra. Ó Senhor Jesus, dessa forma, amados, nós vamos estar amadurecendo dia a dia. Senhor Jesus. E lá no Evangelho de Lucas, esse texto sobre a edificação tem bastante detalhes, é mesmo? E tem um que fala que o ponto central do versículo diz assim: todo aquele que vem a mim. Ó Senhor Jesus. É justamente, né? Todo aquele que vem a mim pratica a palavra e edifica sob a rocha. Amém? E é precioso porque a chuva, os rios, os ventos, tudo isso sobrevém, mas não derruba a casa. Por quê? Porque veio até o Senhor. Já com relação ao homem imprudente, insensato, que edificou sobre a areia, lá em Lucas não relata que ele veio até ele. Olha a grande diferença, amados. Em tudo que estivermos fazendo em nossa vida, né? Precisamos estar indo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra, né? Vem nos mostrar que nós precisamos estar dependendo dia a dia do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o Senhor ainda falou que os fariseus, né? Eles iam até as Escrituras só para adquirir conhecimento, amados, né? Eles iam, examinavam as Escrituras ali, né? Mas nada de querer ganhar vida, mas só conhecimento. E o que é mais interessante, eles não queriam ir até o Senhor. Ó Senhor Jesus, como isso é sério, não é mesmo? Por isso, cada um de nós, amados, quando vamos ao Senhor, nosso contato não deve ser com a letra, não é mesmo? Mas totalmente com o Senhor, né?
tocando na realidade do que o Senhor é para nós, tocando no Espírito e na vida. Ó Senhor Jesus. E nesse dia, amados, que cada um de nós, né, possa desfrutar, né, e ser aqueles que amam a prática da palavra, né? Lá em Tiago, mostra um versículo muito rico, né? Que fala para nós que nós não devemos ser, não só ouvintes, né? Mas praticantes da palavra. Amados, praticar é maravilhoso. Porque praticar nos faz ter experiências com Deus. E só conhecer apenas faz com que a palavra se torne apenas doutrina em nossa vida. Ó Senhor Jesus, por isso, amados, vamos ser praticantes, amém? Vamos ser prudentes. Louvado seja o Senhor. Aleluia.